Salut les gars, les filles, comment ça va? Ça fait très longtemps qu'on ne se voit pas. Je commence cette vidéo. Je vous prie de m'excuser. Ça fait très longtemps que je ne fais pas des vidéos, mais là, je travaille énormément les derniers mois. Donc, excuse-moi. Mais je suis contente d'être là aujourd'hui avec vous pour vous présenter un thème, un sujet très très intéressant de la langue française. Et ici, le possessif pour les débutants. Et on va commencer donc à vous expliquer. Je vais parler un peu en français, un petit peu en portugais, et là on va changer pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis. Bon, je vous présente les possessifs déjà. Ils sont appelés comme adjectifs possessifs. Ils ne sont pas des pronoms possessifs. Ça commence déjà pour ça. Ah, les pronoms possessifs, mon mamé, ton pâté, non. C'est pas ça, ce sont des adjectifs possessifs parce qu'ils ne remplacent pas un homme. Ils remplacent une chose et ils vont aider un nom. Ok? Donc, ils ne vont pas remplacer un nom. Pronom, c'est celui qui remplace un nom. Par exemple, ici, ce sont les pronoms. Pourquoi? Parce qu'ils remplacent un nom. Donc, ils sont appelés pronoms, sujet, personnel. Hein? Je, tu, il, elle, on, etc. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, ce sont les possessifs, les adjectifs possessifs. C'est comme ça qu'on trouve sur les livres les livres de grammaire et tout ça. Okay? Adjectif possessif. Déjà, la première observation. Ensuite, donc, il y a un petit tableau là qui est déjà prêt. Je vous présente donc les possessifs. Pourquoi j'utilise le possessif? Là, le nom, il va déjà nous raconter. C'est quand tu possèdes quelque chose, quand vous possédez quelque chose, soit un objet, soit une personne, n'importe quoi. Ok? Je vais parler, je vais vous décrire le tableau et je vais vous donner quelques petits exemples. On y va. La première personne, donc, elle nous apporte trois types, masculin, féminin et pluriel. Dès qu'on toutes les personnes de singulier, ok, à partir du pluriel, donc on ne va pas avoir différence entre féminin et masculin. On commence donc par les personnes de singulier. Mon masculin, ma, mes. Mon, ma, mes. Je vous donne des exemples. C'est pas différent du portugais, c'est comme en portugais, moi, je dirais. Mon appartement, ma maison, mes enfants. Masculin, féminin, pluriel. Ok? Maintenant, je continue, je vais parler un petit peu en portugais aussi. Ok? On va faire le tour de rôle. Tom, ta, te. Teu amigo, tua mãe, teus pais. Ton ami, ta mère, tes parents. E aqui eu faço a minha primeira observação. Quero falar em português com vocês. O que acontece aqui? Em francês, quando nós tratamos uma pessoa como tu, temos, né, a intimidade, ou como estamos falando, quando estamos falando com uma criança, eu uso obrigatoriamente o possessivo tu, o tom tá te, desculpa, perdão. E aí, o que acontece aqui? Em português, não sei por que cargas d'água, tô falando, tá eu e você, ó, uma pessoa, outra pessoa que tá aqui, tem uma pessoa aqui, tem outra aí. Somos duas pessoas. Eu te trato como tu. Então, em francês eu vou falar Bonjour, hey, Pierre, comment ça va? Et ta mère? Et ton père? Il va bien? Et tes enfants? Vont-ils bien? Ça va? Hein? Et ton père? Et ta mère? E tes enfants? Tô falando com o Pierre, tenho intimidade com ele, trato ele como tu, então é ton tate. O que acontece com os alunos que estão começando? O que a gente quer falar? Sabe o que a gente quer falar em francês? A gente quer falar isso aqui, ó. Tô falando, tá eu e você falando. Estamos conversando. Ei, Jana, ça va, ça va? Como va? E sa mère? Se você falar isso com o francês, ele vai, sa mère. Mas de quem que essa pessoa está falando? Estamos falando de uma terceira pessoa? Se você comete esse erro em francês, você corre o risco de verdade de não ser compreendido. Por quê? E sa mère? E son père? E ses parents? Aí o francês vai pensar assim, nossa, que louca essa pessoa.
Ela tá falando de uma terceira pessoa, de quem você tá falando? Então ele vai te perguntar, vous parlez de qui? Você tá falando de quem? Por quê? Porque o som, ça c'est, é a terceira pessoa do singular. Então é como se estivesse falando eu, você e a Sophie que tá aqui do nosso lado, né? Então a gente tá falando da Sophie, vamos falar dela. Ah là, Sophie, Sophie est très belle, hein? Ses cheveux sont longs. Ses amis sont excellents aussi. Ses amis, ses cheveux. Sa mère. Estamos falando dela, então é som sacê, né? Som para uma coisa que é dela, o dele, dela masculino, sa para uma coisa que é feminina e se para alguma coisa que seja que estamos falando no plural, né? Então, todos esses amigos, eles fazem o acordo com o objeto possuído, seja um objeto, seja uma pessoa, tá? Então, minha primeira observação é atenção na utilização. Se você trata como tu, você vai falar tom tate. Tom para o objeto possuído masculino, tá. Feminino, te, plural. Som, sa, se é só para a terceira pessoa. É quando estamos falando eu e você, estamos falando da fulana. É do fulano. Estamos falando de... Só que só é um. É porque se for eles e elas, aí já é esse aqui. Leur e leur. Ok? Então, esse é o primeiro erro muito comum entre os alunos, principalmente os debutants, de francês, né? Então, só tá eu e você, mas você tá falando som, sacê comigo, menino, mas só tá eu e você falando, não tô falando de ninguém outro aqui, do terceira pessoa, tá? Por que que acontece isso? Porque em português, às vezes, a gente faz isso. A gente usa o som, sua. Como é que tá sua mãe? Como é que tá sua mãe? Você sabe que depois que eu comecei a aprender francês, eu comecei a notar este erro. E isso é errado, porque o som, sua mãe, é a mãe da não sei quem, é a terceira pessoa, é a tua mãe. Ou, como mais os antigos falavam, a vossa mãe, né? E eles que estavam certos de falar assim, não é? Bom, então, singular. Então, isso aqui, ó, atenção, isso aqui é atenção total. Se você só vai usar o som sacê quando for... quando você estiver falando de uma terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá bom? Tá, só uma observação pro on, que é a gente, né? Ele às vezes pega um papel de pronome indefinido, não sei quem, ou às vezes ele pega o papel de nu. Quando ele pega o papel de nu, eu posso usar o on e eu também posso usar o notre. Por exemplo, a gente gosta muito da nossa sala de aula. On aime beaucoup notre salle de classe. Então, não é porque eu estou usando o on que eu tenho que usar o som sacê quando ele quer dizer nós, tá? A gente gosta muito da nossa sala de aula. Eu só vou colocar uma observação aqui, ó. On aime bien notre. Olha só. Usei o on, usei o notre. Daí é o sentido, é o contexto, né? A gente tem que ser, né, tem que ter uma sensibilidade ali para entender esse contexto. On aime bien notre salle de classe. Vou colocar só salle aqui, que aí o meu quadro já tá muita coisa, né? On aime bien notre salle de classe. Tá? Usei o on, usei o notre porque o contexto quer dizer nós. Ok. Plural. Nous é notre, notre e no. Som de o, tá? Não é som de nó, nós, no. Votre, vos. Só que eu não tentar não abrir tanto, às vezes até eu abro um pouco, né? Mas na verdade o certo não é abrir muito não, é um pouquinho mais fechadinho assim, não é notre, é notre, votre, um pouco mais leve, e aqui é som de o, vos, no, vos enfants, nos parents. Então, masculino e feminino é o mesmo, não é? Notre-Dame. Agora você vai fazer uma grande descoberta. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Strasbourg. O que é Notre-Dame? Vou te dar 2 segundos. 1, 2. Nossa Senhora. Muito bem, tá espertinho, hein? Show. Agora, se você foi daquele que falou assim, ai, Notre-Dame. Agora sim, descobri tudo. Não é gostoso? Comigo aconteceu assim. Eu falei, ai, Notre-Dame, claro, Notre é nossa, ou nosso, e Dame é senhora, Nossa Senhora, Notre-Dame, né? Quer dizer que a Notre-Dame não é só aquela de Paris, Notre-Dame é todos
não é? Notre-Dame de Paris, Strasbourg, enfim, né? Legal. Bom, então vamos lá. A professora louca fica falando outras coisas. Notre, nos, votre, vos enfants. E aí aqui, atenção, é a mesma coisa, o possessivo da terceira pessoa do plural, eles e elas. Então, o carro deles, leur voiture. A casa deles, leur maison. As casas deles, leur maison. Só botar o S. Os filhos deles, tá tudo no plural. O objeto tá no plural, o pronome tá no plural. Leurs enfants, ok? Acontece que em português eu tenho esse dele e dela que eu posso colocar lá no final, tá? Tem uma outra maneira de se falar no possessivo também, que ele é um pouco mais intermediária, mas esse aqui já salva a nossa vida para começar. Se a gente souber usar ele, estamos no caminho, tá bom? Então aqui, a casa dele, sa maison. O carro dela, sa voiture, ok? O apartamento dele, son appartement. O apartamento dela, son appartement. Porque esse som, sacê, tom, tatê, todos esses amiguinhos aqui, eles vão fazer o acordo feminino, masculino, plural com o objeto, tá bom? Então, só atenção aqui no plural. No final, no próprio vídeo, nos comentários, em algum lugar que a gente pode deixar alguma coisa, eu vou deixar uns links para vocês fazerem exercícios de possessivos, ok? Aí vocês vão dando os comentários se vocês quiserem, ok? Agora, uma coisa super importante eu quero falar para vocês. Exception. On utilise le possessif masculin avec des mots qui commencent par voyelle ou H muet, même si le mot é féminin. Eu não sei fazer efeitos nos vídeos ainda, então eu faço eu mesmo. Olha só. Gente, isso aqui é atenção total. O que acontece? A palavra equipe. Você vai lá no dicionário e você descobre equipe. Nossa, viajou aqui, ó. Equipe é feminino, querida. Feminino, equipe. É uma palavra feminina, então a minha equipe é my equipe. Você não falou que combina com o objeto possuído? Sim, equipe é feminino. Por que você não colocou my equipe? Nunca esqueça disso que eu vou falar pra vocês. Francês gosta de som bonito. É verdade. Gosta de som bonito, gosta de harmonia, sonoridade. Se eu falar assim, ma equipe, ma equipe, essas duas vogais não é legal. Então, para ficar sonoro, juro, é isso. O que a gente faz? Mon equipe. Mon equipe, olha que bonito, não é? Muito melhor do que ma equipe. Ton idée. Idée também é feminino, é a ideia. É l'idée. No francês também é feminino. Ton idée, mon idée, ton idée. Son ami. A amiga dela. Jana, mas aqui é amiga, é feminino. Então, mas é a amiga dela. Começa com vogal. Son ami. Então, mesmo se a palavra for feminino, tá? Então, ó, a gente utiliza os possessivos masculinos com palavras que começam com vogal ou com H, mudo, não é? O H muet. Mesmo se a palavra for, ela for feminina, a gente usa os possessivos masculinos. Só por conta da sonoridade, tá bom? Isso não vai acontecer no plural, tá, gente? Só no singular aqui. Mon équipe, ton idée, son ami, tem esse N ali no meio, não é? Então, quer dizer que assim, Gela, falar isso aqui, ó, ma idée, tá errado? Oui! Errado. Ta expérience. Expérience, féminin. Mais commence par voyelle. Ta expérience. Não. Como que a gente diria, então? Très bien. Ton expérience. Esse aqui tá errado. Ma équipe. Como que é o certo? Mon équipe. Esse aqui tá errado. Sa amie. Ma amie. Ta amie. Ta idée. Como que é o certo? Ton idée. Ok. Bravo. Donc, faites les activités que je vais vous disposer après la vidéo. Écrivez-moi, suivez mes pages sur Facebook, www.mademoiselleolivera.com, mon site, Aulas de Français Mademoiselle Oliveira, sur la page Facebook. Grosse bise, à la prochaine, bon courage!